bom dia, tudo bem? Hoje é 12 de maio. Hoje a Lei 6.530 está completando 39 anos. É um privilégio para todo corretor ter sua profissão regulamentada e é motivo de comemoração. O Cresce está celebrando hoje, junto com os corretores, essa conquista da profissão. Parabéns a todos vocês. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que é de interesse de todo mundo. Quem é que não gosta de saber como é que pode melhorar o seu faturamento? Todo mundo tem interesse nisso, né? Acredito que você que está ligado aí no nosso programa, você vai ter dicas muito importantes. Hoje nós trouxemos um especialista que vai poder ajudar você a melhorar o seu faturamento e melhorar as suas condições de trabalho. Ok? Nós trouxemos hoje o professor Marcelo Costa. Ele é corretor de imóveis como vocês, graduado em Ciências Econômicas, pós-graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial, mestrando em Finanças e consultor em Gestão Estratégica Empresarial. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado. Satisfação é toda minha, ainda mais no dia do corretor de imóveis da regularização da profissão. Pois é, né? A gente aqui tem a satisfação de recebê-lo aqui. E para entrar logo no tema, que eu tenho certeza que os internautas estão muito ansiosos para ouvir suas dicas, a gente vai perguntar a respeito de marketing, né? O corretor, quando ele vai desenvolver o marketing, criar uma estratégia para melhorar o seu faturamento, é fundamental o quê? Que ele conheça primeiro quem é o público-alvo dele? Sem dúvida. A definição, Sônia, do marketing ela é muito extensa. Porém, cada vez mais ela se torna foco na figura do cliente. Não só o cliente, pessoa física ou a pessoa em si, numa pessoalidade, individualidade do cliente em si, mas a definição do segmento que esse cliente possa se inserir. Então, o que acontece? O marketing ele cada vez está personalizado, ele está cada vez mais dedicado a ter uma diferenciação junto ao cliente e a definição desse segmento onde o corretor de imóveis ele possa atuar, ou qualquer que seja a empresa, uma imobiliária, uma empresa de condomínios, enfim, ela vai ter que definir qual é o segmento que possa estar apta a atender esse cliente e nessa análise de segmento, como a gente diz tecnicamente no marketing, a análise do cluster, né, a análise do perfil desse cliente, é que ele deve desenvolver o seu plano de marketing, o seu desenvolvimento de marketing, a sua atuação de mercado para que possa responder à altura os desejos desse cliente. Nós costumamos a dizer, Sônia, tecnicamente na parte acadêmica, que o cliente ele tem 3 pontos que as empresas e o corretor de imóveis têm que responder. Ou pelo menos tentar adivinhar antes desse cliente entrar e lhe procurar em busca de um imóvel. Que é, primeiro, qual é o desejo do cliente? Uhum. Segundo, qual é a percepção do cliente no decorrer do atendimento quanto ao seu trabalho, para que você possa surpreender ele positivamente, a expectativa dele e os resultados que ele deseja. E o último, qual é a entrega que você vai fazer, qual é a expectativa dele de entrega desse serviço, que seja um imóvel de aluguel, seja um imóvel de venda, ou até mesmo uma perícia, ou seja uma avaliação, uma mediação num contrato. Uhum. Então, quer dizer, a entrega é a apoteose do trabalho do marketing, do corretor de imóveis e da empresa. Quer dizer, começar bem com o desejo, depois a percepção do cliente e depois a entrega para que você tenha a indicação desse cliente em cima de uma base ética, de uma exatidão de atendimento para outros clientes e com isso você aumentar o seu negócio. E a expectativa hoje está cada vez mais alta, né? O cliente já vem com uma expectativa grande, né? Sem dúvida, porque o que nós temos hoje no mercado já há algum tempo, uma chamada crise, e a chamada crise ela é real, ela é uma crise econômica de liquidez, o crédito está caro, o dinheiro está caro e escasso, e faz com que aumente ainda mais, agrave ainda mais uma percepção de crise, que faz com que esse cliente, que mesmo tendo dinheiro, ele fique com o dinheiro represado, com medo de investir, com medo de algum cenário. Então você tem que preparar o seu marketing atrelado a uma análise também de cenário, para que possibilite a esse cliente uma tranquilidade, principalmente
em defender, sabendo tecnicamente o que você está trabalhando, qual é o tipo de imóvel, qual é o tipo de produto que você esteja trabalhando, para que você possa oferecer um cenário tranquilo mediante a face de crise que nós possamos estar passando. Então, essa análise, como a gente costuma falar, holística, que você envolve o marketing, não só no foco do cliente, mas ofereça a ele uma perspectiva de uma maior tranquilidade e que ele possa sentir confiança na sua explanação, é que possa ter o êxito de todo o atendimento a esse cliente, ainda mais no cenário que nós temos ainda de crise. Uhum. E com relação à concorrência, o corretor ele tem que se preocupar muito com o que o colega está fazendo, a imobiliária tem que saber qual é a estratégia de outra imobiliária, como é que funciona isso? Eu digo principalmente o seguinte, são dois caminhos que a gente possa desenvolver de análise, de orientação ao colega corretor e a todos os profissionais de mercado. Uma é que você tenha que definir qual é o seu concorrente, você também ter esse foco nele, mas definindo também qual é o seu alvo. Nem sempre o seu alvo seja o concorrente e nem sempre o concorrente é o alvo. Então, quem é seu concorrente? É aquele cara, é aquela pessoa, aquele outro profissional que mais possa lhe tomar clientes, que mais possa lhe incomodar na sua operação imobiliária. Então ele é seu concorrente direto e você tem que botar a lupa nele, botar lá como um inspetor para que ele não fuja e principalmente acompanhe as melhores práticas do mercado para que possa superá-lo. Outra é você estipular o seu alvo, aonde você quer chegar, que necessariamente não é o seu concorrente. Seja uma grande empresa, seja alguém muito vitorioso no mercado, com que você ainda queira chegar em médio e longo prazo, não de forma imediata como o seu concorrente. De curto prazo, você quer superar o seu concorrente. Médio e longo prazo, você quer chegar ao seu alvo, aonde você quer chegar. O outro viés que eu pego cola com o Bernardinho, que é o técnico de vôlei, que ele diz o seguinte, todo esporte que tem uma rede ao meio, que tem uma distância entre as pessoas, a gente não consegue superar a competência do outro, a menos que nós tenhamos mais competência. Então, onde eu quero chegar com essa colaboração do Bernardinho do vôlei? É que nós não estamos próximos nem do nosso concorrente, nem do nosso alvo, mas estamos próximos sim da nossa competência, da nossa superação de acúmulos de informações, para que nós possamos oferecer o maior número, maior gama de serviços, de comodidade, de confiança a esse cliente. Então, que nós venhamos a estar com esse cliente lá na lupa, como eu disse, estabelecermos nosso alvo, mas principalmente estarmos atentos à nossa formação. Por exemplo, estamos numa casa, a nossa casa, que é o CRES São Paulo, que estabelece uma gama infinita de cursos, uma gama infinita de palestras. Quantos de vocês, colegas corretores, estão aptos a virem aqui assistir as palestras, a virem aqui assistir os cursos e participarem das atividades do seu conselho? Então, são oportunidades de crescimento para que você capacite, tenha a capacitação cada vez mais expandida para que você possa superar esse cliente. Porque se nós ficarmos simplesmente na lamentação de que o concorrente está fazendo e a gente não está, realmente a gente não vai ter o foco no que seja positivo, que é a nossa formação e a receita, vamos dizer assim, um caminho para que nós consigamos ter êxito. Legal. E, Marcelo, com relação à corretagem, a gente sabe que é uma atividade que tem um leque de serviços, né? Nós temos a área de vendas, de locação, de administração, enfim. Você acha que para o corretor melhorar o faturamento, é bom que ele se especialize num nicho de mercado ou não, que ele entenda de tudo, que ele trabalhe com todas as possibilidades? Bom, Sônia, a priori, aquele corretor que esteja ainda com um tamanho pequeno ou esteja iniciando, ele tenha que ter o foco, ele seja um especialista. Mas, gradativamente, que ele consiga desenvolver, ou ele tenha profissionais associados, ou ele tenha uma gama, uma estrutura de parceiros, ou na área jurídica, parceiros na área contábil, enfim, convém a ele, para que ele aumente o faturamento e até fidelize mais o cliente, ele tenha a capacidade de agregar serviços. E agregar serviços é não fazer somente a venda, fazer a locação, não simplesmente fazer a venda ou locação, fazer a administração do imóvel,
dá uma assessoria a esse cliente. Por quê? Você fideliza ele, porque ele vai ter um hub, uma central de serviços dentro do seu negócio. Ele não vai buscar outro serviço fora, você acaba tendo uma reserva de mercado, principalmente se você se especializar num prédio, num determinado quarteirão no seu bairro ou no seu próprio bairro. Porque quanto mais foco você tenha na parte regional, mais você se torna conhecido. Então, essa gama de serviço é igual aquela pedrinha no lago. Você joga a pedrinha e vai criando ondas. Muitos dos colegas possam estar ou na fase inicial, ou num estágio ainda primeiro, né, de crescimento, mantenha o foco, capitalize nesse foco, na venda, ou na locação, ou na administração. E depois amplie. A administração é um tópico, inclusive, Sônia, que estabelece muito o vínculo, porque ele cria, não só com o locatário, como no caso da locação, né, administração de locação, não só como locatário, ele cria um vínculo com o locador e com isso gera uma rede de indicações e um vínculo muito maior, não só no momento da locação como da venda, como na administração dessa carteira de imóveis. Cria uma certa fidelização. Né? Exatamente, isso gera, como eu disse da crise de liquidez, isso gera como se fosse um ticket muito menor, mas que paga a despesa fixa. Pagando a despesa fixa, você fica com muito mais tranquilidade para correr atrás de uma receita um pouco maior, de uma venda ou de uma boa locação. Então, se você tem uma administração de uma carteira de imóveis, de administração do imóvel, você acaba gerando, se não me engano, 8%, 6% a alíquota de administração, e isso cria um pagamento do custo fixo. Então, já dá tranquilidade para aquele aluguel, para aquela conta de luz, aquela sua despesa do dia a dia. Quando surge a venda maior, aí sim você pode ter um outro investimento maior, porque já é uma entrada que não vai pagar dívida pretérita, porque aquela já está sendo paga pelaquela administração daquele imóvel, que é o seu conta corrente, seu caixinha, seu saláriozinho de mês. É uma segurança, né? Exatamente. E, Marcelo, vamos pensar um pouquinho nesse corretor que principalmente está começando agora. Que dica que você daria para ele ser mais conhecido no mercado e com isso, consequentemente, ampliar o faturamento dele? Usando a velha e antiga frase, cresça e apareça. Cresça e apareça não de crescimento profissional, não só de crescimento pessoal. Todos nós devemos crescer, por mais experientes que possamos ser. Mas apareça, surja, mostre seu trabalho. E, principalmente, a base de qualquer trabalho, a confiança e a ética. Nós temos no mercado muitos profissionais que ainda não respeitam isso. Então, a base de tudo é a confiança. O novato, vamos dizer assim, como qualquer profissão, seja humilde em ouvir. Como eu disse, a questão dos cursos, a questão das palestras. Busque novas ferramentas. Nós estamos vendo hoje uma substituição tremenda de profissionais no mercado de trabalho. Profissionais que estão sendo substituídos por catracas nos ônibus, por máquinas, por inteligência artificial. E nós temos que nos reinventar. Então, o mercado imobiliário ele não está mais... Você, novato, que está chegando no mercado imobiliário recentemente ou está chegando nesse momento, não está mais para que seja passivo, para que nós, profissionais, possamos ficar esperando esse cliente. Nós temos que criar essa clientela. Então, parta, se mostre, se apresente, divulgue, porque sem a divulgação, tínhamos falado do marketing, mas sem a publicidade da sua marca, você... principalmente, que você é um corretor de imóveis, é uma micro franquia de imóveis, você tem que se colocar, mas em cima de uma base ética, que isso vai proporcionar a maior riqueza que você possa ter na profissão. Eu já ouvi falar também que uma questão importante para ter sucesso e aumentar o faturamento é o relacionamento. Você concorda com isso? Sem dúvida. A base de parcerias hoje, nós temos historicamente o corretor de imóveis, muitas vezes, refém de vários profissionais de mercado. Refém, de repente, de um zelador, refém, de repente, de um síndico, refém, de repente, de um administrador de um prédio, enfim. Crie sua autonomia, mas, principalmente, criar bons relacionamentos, criar o fator
não é ser o bonzinho, mas ser o justo e principalmente aquele benquisto no seguinte modo de que você possa gerar algo justo para todos, é fundamental. E outra, buscar em outras profissões fontes de informação para a melhoria da sua profissão e principalmente profissionais parceiros, porque a gente não vai conseguir dominar tudo. Profissionais parceiros, que seja um advogado, que seja o próprio economista, que seja um contador, fazer parceria com médicos, com odontólogos, e aí vai. Isso nós, inclusive, não só de parceiros, mas de indicações e clientes que possam integrar a nossa carteira de imóveis, de investimento, inclusive de receita, porque o assunto aqui é faturamento. Sim. E com relação à carteira de imóveis, é importante essa organização, saber quais imóveis são bons para determinado cliente? Como é que funciona? Como é que o corretor pode organizar melhor essa carteira de imóveis? Bom, Sônia, voltando à nossa fala hoje, nós falamos sobre cluster. Você tem que definir qual é o seu segmento. O seu segmento traz qual é o perfil do seu cliente. Depois que você define o perfil do seu cliente, quais são as características desse cliente? Qual o nível de renda dele? Qual é o imóvel que, de repente, ele possa ser no perfil de investidor, um perfil de uso próprio, ou carteira de uma pessoa, de repente, aposentada para complementação de renda? Qual é o perfil dele? Outra, qual é o nível de renda? Quais são os gostos? Você tem que conhecer hoje, é fundamental que você conheça o seu cliente hoje antes de atender a ele. Porque você, hoje na internet, tem uma gama de informações que o seu próprio cliente disponibiliza. Seja no registro de imóveis, numa pesquisa do imóvel, da carteira de imóveis dele, ou quem seja o seu cliente, onde ele atue, ou qual o seu nível de consumo, seus gostos. Então, acontece, você deve montar seu perfil conforme a sua carteira de cliente, conforme o perfil desse cliente. E indo para a parte técnica, tem uma ferramenta que praticamente todo mundo tem, que é aquele Office, é aquele aplicativo de computador da Microsoft, por exemplo, que a maioria tem, que usa o quê? O Word, usa o Excel, usa o MS Project, e aí vai. Todas são ferramentas que, entre aspas, nós temos gratuitamente no nosso computador para uso. E muitas vezes a gente não utiliza. Então, monte ali no Excel a sua planilhinha de clientes, estabeleça ali o vermelho para aqueles clientes que são mais difíceis ou aqueles que já desistiram de nos procurar, vamos dizer assim, e trabalhe ele o convencimento para trazê-los de volta. Marque em amarelo aqueles que estão na atenção, que há muito tempo que não tem um contato conosco, e marque de verde aquele que esteja o quê? Praticamente ativo. Esses são os que mais nós devemos ter atenção, para não perdermos eles. Nós não devemos perder eles. Que estão mais à mão, né? Mais à mão, são verdes. Então, verdes assim, sinal verde, liberados, contato direto. Então, nós temos que trabalhar mais ou menos assim. Isso facilita o nosso dia a dia pelas cores. É só nos posicionarmos, olharmos, já sabemos mais ou menos da análise que temos e trabalharmos o quê? Dando início, meio e fim ao atendimento. Quer dizer, na verdade, você está dando dicas assim, que é importante o corretor conhecer muito bem o cliente, saber o que ele quer, qual cliente que tem interesse em determinado imóvel e preparar também uma outra carteira de imóveis que se adaptem àquilo que o cliente quer. Exatamente, são dois controles. Vamos dizer que você seja uma pequena empresa, é o planejamento. Esse planejamento seu, como uma empresa faz. Você faz de perfis de clientes e perfis de imóveis. Tem que se casar, a coisa tem que ser coerente. A empresa faz o plano de negócio. Aí eu pergunto a você, corretor, qual é o seu plano de negócio? Qual é o seu planejamento para unir as carteiras? Porque é como se diz até em pelada, né? Pelada de futebol. Qual é a sua posição dentro do campo? Se você não tem a posição dentro do campo, joga em qualquer situação, você vai ficar no banco, porque você é o coringa. Sim. Então, quando você é especialista numa posição, no ataque, na lateral, enfim, fala quem é o especialista? É o Marcelo, é o João, é o Luiz, é a Sônia, enfim. Vamos chamar aquele profissional. Então, você ganha destaque. Ainda seguindo nesse mesmo contexto, Marcelo, é importante o corretor definir metas de trabalho, revisá-las periodicamente? Sem dúvida. Acabamos de falar sobre pelada, né, de futebol, final de semana. Até a pelada de futebol de final de semana, aquela futebol com os amigos, nós temos placar eletrônico. Nós temos placar marcando quantos gols tem para cada lado. Então você tem que marcar qual é o teu orçamento. Qual o seu planejamento pessoal para o ano? O que você quer conquistar para o seu ano? Depois disso,
o quanto você pode gastar e principalmente o quanto você deve lutar para adquirir para que você custeie os seus planos. Orçamento é fundamental, igualzinho o perfil do cliente. Olha, nós temos aqui uma pergunta de um colega nosso de São Roque, o Fábio. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Fábio. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber com relação à concorrência. Ele pergunta se ele deve entregar um concorrente, um corretor que comete irregularidades, que é antiético, se ele deve denunciá-lo para o CRESSE ou se não é correto fazer isso e se você acha que, sendo correto, porque ele vai ser menos um concorrente para ele? Bom, Fábio, bom dia. Satisfação em respondê-lo, a satisfação de ter uma resposta importante, porque nós temos um mercado hoje complicado, não só na corretagem, mas hoje vivemos um país que está passando a limpo várias situações, qualquer que seja o nível e principalmente qualquer que seja a bandeira que se defina e principalmente se defenda. É importante a sua pergunta pelo seguinte, eu trabalhei 7 anos, Sônia, e ainda estávamos comentando, atuo na consultoria de empresas também, e com o Sebrae já há 12 anos. Uhum. É indiscutível que no meu perfil vindo de auditoria, é indiscutível que você se posicione quanto a isso, porque hoje a população toda atenta a vários vieses aí da nossa sociedade, sim. Denunciando e colocando como fiscal da coisa justa. Então acontece, se você tem situações anômalas que tragam anomalia no mercado, você tem que expor. Não é à toa que o CRESSE disponibiliza de forma... O CRESSE e outros conselhos colocam de forma discreta e confidencial essa participação. Então você tem que colocar isso sim. Por quê? Porque eu lhe pergunto, se a senhora, sua esposa, a senhora, sua mãe, for atendida por um médico que não seja um médico especialista, ou seu filho, você entregaria, esse ente querido, para esse médico que não tem especialidade? Uhum. Diploma falso? Ou que seja com todo respeito à profissão, mas que seja um médico borracheiro ou um borracheiro médico, entrega. Você não entrega nem o pneu do seu carro a um médico, de repente porque ele não tem especialidade, e muito menos o seu ente querido a uma outra pessoa que não tem especialidade. Então você tem que colocar sim de forma correta, dentro do que pede o nosso conselho, a nossa norma, e nisso preservar com que outras pessoas, outro cliente ou até mesmo outro colega possam ter o dissabor de sujar o nosso nome. Na verdade, né, Fábio, não é uma questão de ser antiético e entregar, vamos dizer assim, um colega, porque na verdade ele é que está agindo de maneira errada, né? Então, Sônia, a gente precisa preservar o mercado também desse mal profissional, né? Aliás, Fábio, complementando, Sônia, que falou da questão do quem é antiético primeiro. Pois é. Quem deu motivo de ser denunciado? Foi ele. Então, acontece. É como eu digo geralmente para as empresas na área de auditoria. O auditor ele não é nada mais, nada menos do que ele constata aquilo que está acontecendo. Se tem coisa errada, não foi o auditor que fez, foi a pessoa que realmente possa ter cometido o equívoco e ter cometido o que o auditor possa assinalar. O que você possa estar sinalizando ajuda tanta gente, olha, ajuda tanta gente que não tem ideia, viu, Fábio? Obrigado pela pergunta. Eu não sei, aqui nós temos uma pergunta no YouTube, Flávio Pereira, corretor de Guarujá, ele pergunta se o corretor precisa de ativos. Precisa de ativos. Bom, Flávio. Flávio? Ô Flávio, bom dia. Bom, vou entender ativos, até na parte, no viés econômico aí que eu possa entender de ativos, seria de quê? Patrimônio próprio, ele ter a sua carteira dele mesmo de investimentos, é interessante. Tantos colegas têm, tantas imobiliárias têm, enfim. Agora, posso te dar uma sugestão que talvez não seja a sua origem de pergunta, mas o corretor ele tem que se preocupar também em ser um avaliador desse ativo. Porque tanta gente hoje... Um exemplo,
Teve colegas há pouco tempo que estavam comentando que pegaram empresas para avaliar, não só pelo PROES, pelo PITAM, a avaliação mercadológica, mas a avaliação do ativo da empresa. E tiveram essa dificuldade. Então, quanto mais possa ter informações de gestão de ativos para si mesmo ou para um cliente, é de grande importância e é um diferencial. Porque muitos de nós, corretores, ainda não entendemos que seja um ativo. O que é um ativo? É aquele direito, o direito que um cliente tem ou nós temos de até receber uma receita. Então, se nós temos algo, um ativo em nossas mãos, nós temos receita desse ativo. Se é um cliente, de repente ser um preposto desse cliente, um curador desse cliente, um representante dele, para poder ter a confiança dele e gerir e dar o aumento do faturamento e dar com isso... É um outro nicho a mais, né? Mais um, exatamente. Legal. Ô, Marcelo, com relação ao pós-venda, ele influi no faturamento futuro? Olha, qual é a empresa hoje, Sônia, que não trabalha com pós-venda? É tipo aquele médico, eu acabei de falar de médico, é aquele médico que de repente dá um remédio para febre ou para uma anomalia com o seu paciente, ele não vê a febre, ele não vê os efeitos colaterais e quando vai ver, ele acorda lá, o paciente ficou sem o remédio, o paciente morreu. Então, o pós-venda é exatamente o quê? Dar acompanhamento na satisfação do cliente. E o cliente, principalmente vendo, é igual talvez aquele colega vendedor de loja que seja inconveniente de ficar abordando. Mas dá só a presença, mesmo que seja de longe, para que possa dar o retorno, o feedback para você, principalmente melhorando o seu trabalho, melhorando a sua atividade, dando sugestões, indicando. Uma sugestão, Sônia, que eu tenho utilizado bastante é o chamado PQA, Pesquisa de Qualidade de Atendimento. Geralmente eu faço aquela pesquisinha, eu faço um formulário no Google, que é gratuito, geralmente alguém tem uma conta no Google, faz um formulário e manda por e-mail do cliente, fala assim, o que você achou do atendimento? O que você possa, e sempre por último, quem você possa indicar, já que o meu trabalho possa ter sido bem avaliado, ou quem você possa não indicar, porque até mesmo qualquer informação que ele possa passar negativamente me ajuda para poder melhorar o trabalho. Sim, sim. Então, as pessoas têm uma noção até errada, né, de quando recebem críticas, mas quando é uma crítica construtiva, ela vai te fazer crescer, né? Eu ganho até, de repente, ganhamos muito mais na crítica do que no sucesso, porque no sucesso a gente acha que chegou num top, atingimos o final da escada, e cuidado, a queda da escada é complicada. Então, a crítica construtiva, encarada com humildade, nos ajuda bastante. Nessa hora é que funciona também o boca a boca, né? Eu acho que ainda é um dos grandes recursos que a gente pode se valer quando a gente quer aumentar o faturamento. Se a gente tem um bom atendimento, né, Marcelo? E é uma satisfação imensa, porque quando a gente tem um reconhecimento público de alguém nos indicar, e outra, ele é que é o mais duradouro. Você pode contratar N portais, você pode ter uma ferramenta fantástica de tecnologia, você pode ter uma capacidade acadêmica imensa, mas se você não tiver o boca a boca positivo, porque há o boca a boca negativo. Sim, né? E esse é destruidor, devastador, pior do que a bomba-mãe do Trump. Mas, enfim, nós temos que lidar com esse boca a boca positivo como uma relíquia. Trabalhar por reputação é o melhor que nós temos. E esse boca a boca, olha, é uma pessoa de confiança do relacionamento de alguém que está nos indicando. Então, olha, são os ovos da galinha dos ovos de ouro. Então, nós uma oportunidade única. Única, né? Fantástica. E é o melhor, mais duradouro, é fantástico. E quero agradecer aqui a participação do Marcelo, que deu dicas importantes e que tenho certeza que o nosso corretor está lá refletindo sobre tudo isso que você falou para a gente. Marcelo, faça suas considerações aqui finais para os nossos colegas. Bom, mais uma vez, Sônia, muito obrigado. Obrigado à nossa casa, o Cresce. Obrigado principalmente o convite num dia tão bacana como esse de regulamentação da nossa profissão. Em especial, eu me sinto lisonjeado, honrado pelo convite e principalmente que eu possa ter sido útil ao colega que possa estar desse outro lado nos ouvindo e a honra de tê-lo conosco nessa audiência. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Gente, semana que vem tem mais, tenham um bom final de semana e até lá.